Marca aí. O que eu queria dizer é que no dia que a gente estava vivendo a nossa vida normal, e no meu ponto de vista eu estava vivendo a minha vida de cristão morno, né? Aquele cristão que vivia frequentando a igreja, né? Mas que não tinha se posicionado assim como sabia que devia se posicionar. Mas no dia que, na sexta-feira, que a gente teve a notícia sobre a saúde do William, que não tinha nada dado certo do jeito que a gente imaginou que seria, a gente começou a orar e começamos a se relacionar com Deus e tomar uma decisão à medida que a gente começou na sexta-feira mesmo, a gente já foi para o monte, oramos, uma mistura de emoção com fé, e aí o que eu queria realmente dizer desses 2 minutinhos é que no domingo, quando a gente veio assim, eu queria, na frente da igreja, glorificar a Deus pela vida do pastor Renato, que comprou essa briga espiritual com a gente, e a gente indo no monte, sempre orando, mas no primeiro domingo, depois da sexta-feira, que o pastor Renato orou e que chamou a gente aqui, e a gente totalmente emocional, e a igreja orou com a gente. Naquele dia o pastor Renato falou: o William vai sair dessa, e ele vai se recuperar, e ele vai vir aqui para dar o testemunho. E assim, no momento que ele falou isso, eu vi, veio no meu pensamento, eu imaginei o William aqui dando testemunho, e graças a Deus hoje está se realizando essa profecia que Deus colocou no meu coração. É isso que eu queria falar. Boa noite a todos, a paz. Primeira coisa, eu queria agradecer a Deus por estar aqui. Porque se fosse pelos médicos, hoje eu estaria morto. Minhas palavras são poucas, porque não tem palavras para agradecer. Então, assim, em junho eu tive um AVC. Eu ia internado no hospital, fazendo exames, para saber o porquê desse AVC. Foi constatado que eu tinha um problema no coração. Que tinha um buraquinho entre um lado e outro do coração, subiu um coágulo de sangue para a cabeça que tornou o AVC, fez o AVC. Então, nesse tempo no hospital, chegaram à conclusão que eu ia ter que operar, porque senão teria o risco de ter um outro AVC. Então, pediram um prazo de 3 meses para me recuperar do AVC, para poder fazer essa cirurgia. E assim foi feito. Fiz o acompanhamento, fiquei 3 meses em casa, fazendo acompanhamento com os médicos, certo? E no fim desses 3 meses, foi agora em setembro, eu fui internado para operar. Foi conversado com o médico certo, o médico era para fazer a cirurgia, tudo. E no dia, esse médico não pôde ir, foi um outro fazer a cirurgia. E esse outro médico trouxe para Campo Grande a técnica nova de fazer cirurgia no coração. Geralmente, tradicionalmente, é cortado no meio. E esse não, ele quis cortar de lado. Foi aonde me cortou o pulmão. A cirurgia, que era para durar umas 4 horas, durou 10, 12 horas. E resumindo, nessa primeira cirurgia, eu tive uma hemorragia muito grande, que eu cheguei a perder praticamente todo o sangue do meu corpo. E eles não conseguiram estancar essa hemorragia por aqui. Então, ao mesmo tempo, tiveram que abrir aqui para poder estancar a cirurgia, a hemorragia. Nesse intervalo que eu perdi meu sangue, eu tive uma parada cardíaca, me reanimaram através de choque. Eu tive essa parada, então os médicos ali começaram a se preocupar. Imagino eu que eles pensaram em ter, não vamos deixar ele morrer aqui. Vamos fechar e mandar ele lá para frente, que morra para lá. Porque o que era para eles fazer, eles não fizeram nada nessa primeira cirurgia. A válvula que era para trocar, eles trocaram, mas praticamente não costuraram direito. O buraco que era para fechar, eles não fecharam. Então eles me costuraram, me fecharam e mandaram para a CTI, para recuperação.
Início eu fiquei 15 dias com febre alta, minha pressão chegou a 0, fiquei 15 dias sedado, vivendo através de remédio, de tubo, me entubaram. Nesses 15 dias, eu não lembro de nada, nada. Não tive dor nenhuma, não sinto dor nenhuma. Eu falo que isso é uma obra de Deus. Porque eu não senti uma dor, eu não lembro de nada do que aconteceu. Nesses 15 dias, chegaram os médicos a uma conclusão que eu ia ter que fazer uma nova cirurgia, porque eu não ia sobreviver. Minha esposa indo todo dia, meus parentes indo todo dia me visitar, e todo dia o médico falava, olha, vamos ver, dependendo, eu te ligo essa noite, porque acho que não passa dessa noite. E nisso, minha esposa, preocupada, ia embora, chorando, e crendo em Deus, só crendo em Deus, no que a palavra de Deus fala. Aí, depois dos 15 dias, foram fazer outra cirurgia. Só que nesse intervalo, foram vários médicos me examinar, me olhar. Teve um médico que foi, minha esposa estava não conhecia minha esposa, ela escutou ele falando, não, chama o médico que fez a cagada, para ele acabar de fazer. Porque eu não vou pôr a mão nele, porque ele não vai sobreviver. Minha esposa escutou o médico conversando com outra médica. E nisso, teve intervenção do meu sogro, do meu irmão, todo mundo. Tinham conhecimento de outros médicos lá no hospital. Falaram, não, quem tem que fazer a cirurgia é o primeiro médico que faltou. Esse que fez não vai pôr a mão nele mais. E nisso conseguiram a intervenção, o médico que era para fazer a primeira, é o que foi fazer a segunda. Aí foi o procedimento, voltei para o centro cirúrgico, fiz a cirurgia, que durou média de umas 5, 6 horas, mais rápido. Ocorreu tudo bem nessa segunda cirurgia. Com 2 dias da segunda cirurgia eu já estava acordado. Estava já acordado, não precisava mais do sedativo, porque começou a funcionar, a minha respiração estava meia, vamos dizer assim. Eu não estava precisando daquela sedação para poder viver. Então ocorreu bem a cirurgia, só que o médico falou, olha, ocorreu bem, só que ainda tem um risco de morte. Porque ele ficou muito tempo entubado, perdeu muito sangue, perigoso os rins dele ter parado, perigoso ele depender de aparelho para respirar, porque o pulmão machucou bastante. O médico não deu uma certeza. No outro dia que o médico foi me ver, após a segunda cirurgia, minha esposa até estava lá, me visitando, ela chegou no médico e falou, doutor, por que isso? O senhor que era para fazer a cirurgia, o senhor não apareceu, nós estávamos confiantes. Acabou conversando com o médico, falou, olha, se você chegasse aqui 1 hora antes, eu ia falar que ele não ia sobreviver. Que foi a hora que eu cheguei. Mas olha lá para ele agora. Estava com o dreno da urina, o saquinho da urina estava cheio. Olha lá para ele, urinou tudo, urinou bem, então está funcionando os rins dele. Ele vai sobreviver. Pode ficar tranquilo que ele vai sobreviver. E não deu outra. Depois dessa segunda cirurgia, passada aí acho que 1 semana, eu não me recordo, minha recuperação foi outra, a febre que tinha acabou. A recuperação foi que os médicos em si não acreditavam na recuperação. Tem até a enfermeira aqui que cuidou de mim lá, que eu convidei para vir. Ela sabe todas as coisas, viu que é coisa de Deus mesmo. Porque se fosse pelos homens eu não estava aqui. Eu só tenho que agradecer a Deus, agradecer a todos aqueles que oraram por mim, a todos que clamaram, porque eu creio que onde há 2 ou mais pessoas clamando a Deus, Deus está. E Ele escutou e Ele respondeu. Então eu falo para vocês, pode estar no último, você achando que não tem mais jeito, mas Deus escuta, Deus faz. Deus não deixa seu filho perecer, não deixa seu filho morrer. Pois pelo AVC que eu passei, de certa circunstância, era para me ter morrido, porque eu estava onde eu tive, era para me estar sozinho. Essa cirurgia que fez, tudo deu errado, mas na hora certa Deus fez a promessa dele. Eu só tenho a agradecer a todos que colaboraram, todos que oraram, todos que pediram. Muito obrigado.